Mais um Pensando Top 5 iniciando, e para este vídeo a temática então é o Me Surpreendeu. Tem várias coisas que nos surpreendem de maneiras positivas e também de maneiras negativas. Às vezes nós criamos uma expectativa sobre determinado produto, um filme, uma série, um livro, né? Um tipo de entretenimento, até um trabalho, alguma coisa que eu acho que vai ser bacana, vai ser interessante, e acaba sendo decepcionante, acaba indo muito além das nossas expectativas. Então, Me Surpreendeu de hoje, ele tem essa temática aí, né? Top 5, Me Surpreendeu, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Número 5. O número 5 então aqui da nossa lista é um filme. O filme, ele é um filme chamado Paternidade, você encontra aí como Paternidade, é um filme do Kevin Hart. Em inglês ele é intitulado de Fatherhood, né? Fatherhood, como está escrito aí, Fatherhood, de 2021. E a história é assim: após ele perder a esposa, né? A esposa morre no dia seguinte ao parto da filha. Matt é vivido pelo Kevin Hart. Ele imediatamente decide criar a sua filha, né? Vai criar a filha sozinho, sendo um pai. E daí é que é o interessante, absolutamente responsável, até pelos papéis que ele já fez, ele faz, né? Ele é um cara fantástico aí com relação ao humor, né? Mesmo com a tristeza de perder a sua esposa, que também era sua namorada desde a época da infância, desde o ensino médio, ele faz um juramento para fornecer apoio completo à sua filha e assumir todas as responsabilidades que cabem a um pai. E daí o grande questionamento: por que o Me Surpreendeu? Já que o título do top 5 é esse. Me surpreendeu por quê? Porque quando você vê filmes do Kevin Hart, o Kevin Hart já é uma estrela muito importante de Hollywood, você pensa logo no quê? Em filmes de comédia, em filmes engraçados, até porque ele é um cara engraçadíssimo, tem tantos filmes interessantes ali, né, na listagem aí, que eu consigo me lembrar aqui. Aí você pensa, puxa, Fatherhood, quando você coloca ali, claro, sem ler a sinopse, então quando você coloca ali, vai assistir, busca o filme, você começa a ter uma outra visão, né? E o filme, o Paternidade do Kevin Hart, ele é fantástico, tem alguma coisa de humor, com certeza, mas ele é um filme que mostra a responsabilidade, mostra a vida dele com a filha, mostra todo o carinho, o apego, um filme fenomenal, fantástico mesmo, e sai um pouco daquela questão apenas do humor, que também é muito legal, muito importante, muito bacana para o entretenimento, mas traz esse outro viés aí também que é fantástico, fenomenal, um filme, então aqui no top 5, número 5 da nossa lista. Número 4. O número 4 aqui da nossa lista do Me Surpreendeu continua sendo um Me Surpreendeu de uma maneira positiva. Tem Me Surpreendeu também de formas e maneiras negativas? Com certeza sempre tem. Às vezes a gente cria uma expectativa com um determinado produto, um filme, um livro, um outro material, e acaba tendo uma realidade um pouco não tão agradável, não tão legal quanto a expectativa que nós tínhamos. No número 4 aqui, nosso número 4, é um livro. Esse livro aqui. Esse é um livro muito bacana que eu encontrei no sebo. O nome do livro é A Filosofia e a Felicidade de Philip van den Bosch, né? Esse é um manual aqui, um livro sobre filosofia. Eu fiz filosofia por um tempo, né, na faculdade, na universidade, na PUC, aqui do Paraná, e você encontra muitos materiais, muitos livros que retratam a história da filosofia, os temas mais importantes ou temas mais debatidos e são de extrema relevância para a discussão, de extrema relevância aí para nossa conhecimento, para o desenvolvimento do pensamento, né? E esse livro aqui é um livro que eu encontrei no sebo, não foi tão por acaso, procurava algum material mais acessível, e um livro que realmente ele superou muito das minhas expectativas. É um livro que eu já li 2 vezes, tem muita coisa bacana, tem muito material interessante. O livro é de 1998, ele é da editora Martins Fontes, e a tradução é de Maria Hermantina Galvão. E ele confronta as diversas correntes filosóficas
e mostra as suas contradições. Isso é interessante, estimulando muito a reflexão do leitor. Ele traz muitos temas aqui interessantes, já está falando, né? A felicidade, e a filosofia. Então ele tem muita coisa bacana. Ele tem muito material em busca da felicidade, a felicidade de seus problemas. Ele traz também os conceitos como infelicidade e desejo, as grandes sabedorias, o amor e o destino ou o estoicismo. Então ele faz um apanhado, entre outras coisas, né? Eu só citei alguns aqui. Felicidade espiritual, ele traz a ontologia do desejo, ele traz sabedoria suprema, ele traz os grandes pensadores de uma maneira fácil de entender, até porque a filosofia ela tem esse problema, às vezes ela é escrita para que ninguém entenda. Não é o caso aqui do Philipp van den Bosch. Então, esse é um material muito bacana, já é um livro antigo, encontrei no sebo, mas é um material fantástico e por isso, número 4 aqui na nossa lista. Número 3. O número 3 pode causar um tipo de discórdia ou, né, desavença, aí depende do gosto, e é gosto mesmo. Então, o top 5 número 3 aqui no Me Surpreendeu não foi de uma maneira positiva. Qual que é? É um filme. O filme Vingadores Ultimato, de 2019. Daí você fala, nossa, mas como? Né? Claro, gosto, né? Todo mundo esperava que seria então o melhor filme da franquia, fechar toda uma história, 10 anos de um universo que foi simplesmente fantástico. Isso é uma realidade, é uma verdade. Mas as críticas vão aonde, né? E todos os filmes eles têm críticas. Então o meu Me Surpreendeu, eles vão em alguns pontos que, claro, eu acho que não foram bem trabalhados ou deixaram a desejar. Talvez porque você tem um certo apego, eu tenho um certo apego com algum tipo de personagem, algum tipo de característica, e por isso o Me Surpreendeu ele ficou com esse número 3 aqui, com Vingadores Ultimato, de uma maneira não positiva, negativa. Inclusive eu já falei sobre alguma coisa sobre esse filme aqui em algum outro vídeo, Primeiro item ali, a morte do Thanos, a primeira vez que ele morre, eu achei que não ficou bacana o jeito que o vilão morre, um vilão tão poderoso morrer daquele jeito da primeira vez. Quem lembra do filme, quem vai lembrar da primeira vez que ele morre, quando o Thor vai lá e decapita ele. Não achei bacana, até porque não teve nenhuma luta, uma batalha, tinha que ter alguma coisa a mais, ficou faltando algum tempero ali. Então eu acho que deixou a desejar já nesse começo, né? De filme de história. Um filme longo, mais de 3 horas aí, muito, muito interessante, é fato, mas tem essas questões aí que, na minha opinião, deixaram um pouco a desejar. Mas aí tu pergunta, então o que ficou faltando além disso? Só a morte do Thanos? Não, tem também a viagem no tempo. Quando você fala de viagem no tempo, e o cinema ele trabalha isso de uma maneira muito interessante, a viagem no tempo, quando você fala de teoria, e é tudo teoria, tem várias versões, tem várias teorias de viagem no tempo. Porém, essa eu acredito que ela não foi muito bem trabalhada, né? Essa volta no tempo. Depois, claro, até desmembrou até para uma série do Loki, que também já vi essa série. Com relação à viagem temporal, era um pouco complicada, mas a viagem no tempo para mim deixou a desejar também. Algumas coisas que não fecham com relação ao Capitão América, com relação ao próprio Loki. Não vai criar não vai criar uma outra realidade, não vai mudar a linha do tempo. Não sei. É teoria, tudo teoria. Mas por ser teoria, não voltou e mesmo assim não muda, tinha que ser um pouco melhor trabalhado, mais bem costurado, na minha humilde opinião. O Hulk depreciado, achei que o Hulk ele ficou um pouco estranho. O Hulk era um exército. Quem lembra do primeiro Vingadores, do primeiro Avengers, o Hulk era um exército. O Hulk era um dos guerreiros mais interessantes que tinha ali. E ele terminou como um intelectual um pouco depreciado, um intelectual até um pouco bonachão ali, não ficou legal. E para acabar ainda com tudo, o Thor, né? O Thor foi uma decepção. Um Thor totalmente desvalorizado, um deus totalmente desvalorizado, alcoólatra, né? Com problemas de peso, com umas piadas muito sem graça. Então, eu acho que não ficou legal, não seria legal, não foi legal trabalhar o Thor daquela maneira. Eu não estou nem falando depois quando eles relançaram o filme lá, né? Com os adicionais, até para aquela questão de bater recordes de bilheteria. Não estou nem falando dessa parte, estou falando só da primeira versão, aquela versão que foi bacana, foi muito boa.
porém não foi, na minha humilde opinião, o melhor filme de toda a franquia. Ok? Então, o me surpreendeu o número 3, Vingadores Ultimato, não com joinha, mas com o dedo um pouco para baixo, por conta desses itens. E claro, se você já viu, você pode dar mais uma olhadinha, talvez você concorde ou não, mas é a opinião de cada um aí, então. Mas o meu número 3 é o Vingadores Ultimato. Número 2. O número 2, ele foge um pouco aí do gosto literário, do gosto com relação a filmes, a séries, né? O número 2 para mim é o WhatsApp. WhatsApp sim. Porque quando a gente fala de tecnologia, e a tecnologia ela tem, ela teve e ainda tem, né? Um efeito estrondoso na vida das pessoas. O WhatsApp, em dados oficiais, ele entrou no mercado em 2009 e permitindo que os usuários eles enviassem mensagens para qualquer outra pessoa de graça, mesmo que fosse de outra operadora de celular. Veja só, isso para a época, isso era um avanço, né, extraordinário. As pessoas nem pensam nisso hoje porque é uma coisa comum, né, o WhatsApp. Ah, manda um zap. Pense isso aí. As pessoas elas começaram a gravitar em direção dessa plataforma. Eu sou de uma época que a gente mandava e-mails, né? Mandava um pouco antes, mandava cartas. Né? E quando você fala comunicação, vamos pensar o lado empresarial, comunicação empresarial, o WhatsApp ele é fantástico, cria-se grupos, você consegue convocar a pessoa para um processo de seleção, você dá devolutiva, você consegue mandar áudios, vídeos, você consegue mandar materiais, PDFs, livros, vídeos, você consegue fazer de tudo. A tecnologia, o celular, ele, como um todo, ele trouxe um avanço espantoso para todos os campos. Eu estou falando da área do trabalho, imagine o entretenimento, então, nem se fala, estou falando de trabalho apenas. Então, o WhatsApp, ele é uma ferramenta fantástica, tem várias outras, né? Você vai falar os computadores e todos os programas que tem, você fala do celular e também de todos os aplicativos que facilitam a nossa vida. Mas o WhatsApp, na minha opinião, ele não só para entretenimento, para conversa com as pessoas, mas para um monte de outras coisas. Você consegue fazer chamadas de vídeo hoje em dia, você consegue fazer as próprias chamadas de ligação. Você tem uma infinidade de oportunidades com essa ferramenta. Então esse aplicativo, com certeza, número 2 na minha lista, porque me surpreendeu com o passar dos anos de uma maneira fenomenal. Chegando então na número 1. A número 1 é uma série que eu considero fantástica, muito boa. Ela faltam palavras aqui porque eu gostei muito. É gosto, né? É a Peaky Blinders. Peaky Blinders é uma série que você encontra aí numa plataforma aí de streaming muito interessante que já tem algumas temporadas. Ela já não é uma série tão nova. Thomas Shelby, né, e os seus irmãos, eles retornam a Birmingham depois de servir no exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial. Shelby e os Peaky Blinders, que é uma gangue de criminosos, da qual ele é líder, eles controlam a cidade com mãos de ferro, construindo um império que vai desde as corridas de cavalo adulteradas e roubos de carregamento até parceria secreta, né, com os russos. Olha só. Né? Só que as ambições do Shelby elas se estendem para além dos muros, para além da cidade de Birmingham. E ele não vai deixar que ninguém atrapalhe seus planos de se tornar o quê? Um dos homens mais poderosos do Reino Unido. À medida que a sua família ela se destaca nos negócios, novas alianças se formam, novos perigos, rivalidades também se apresentam, isso é fato. É muito interessante as participações especiais que tem ali, né, na série. Ao mesmo tempo também eles vivem transformações políticas, econômicas e sociais no início do século XX. É muito interessante a maneira que eles começam, né, todo o estilo deles, a maneira que se apresentam quase no final da série, porque a série ainda não terminou, é para ter pelo menos mais uma temporada. O Shelby ele precisa lidar com alguns traumas ainda do seu passado, que parecem atormentá-lo diariamente. Esta é uma série que eu sempre vi ali nos anúncios, que sempre estava pensando, poxa, uma hora eu vou assistir, né? Porque falava do que de gangsters, e quem gosta desse tipo de material, de conteúdo,
acaba se familiarizando, acaba gostando e vai atrás, porque é uma série muito bacana, bacana mesmo. De fato, para quem gosta, a gente não gosta de violência, não gosta muito de filme de morte, então de séries que tem essa temática, acaba não assistindo. Mas é uma série que vale muito a pena. Não dava muita bola, eu via muitos posts, até memes aí, né, com o Cillian Murphy, né, que é o Thomas Shelby, o ator que vive o Thomas Shelby, e outros aí famosos que participam também, né, do filme. E daí eu ficava pensando, poxa, será que é bom? Será que é bom? E ano passado, na verdade foi em novembro do ano passado, um ano aí, bem um ano fazendo, eu comecei a assistir o primeiro episódio. Os episódios eles são longos, mas são muito bem feitos, muito bem trabalhados. Você vai entrando na história, você acaba se apegando e tem que assistir até o fim, não tem jeito. Tem mais uma temporada pelo menos para sair ainda, então ela tem bastante coisa para acontecer e é uma série muito bem feita, uma história muito bem contada. Você você acaba entrando nos personagens, se apegando com os personagens, então ela é uma série muito boa. Por isso, número 1 aqui na minha lista do me surpreendeu de uma maneira muito positiva, Peaky Blinders. Então, este foi o Pensando Top 5 me surpreendeu da semana aqui, né? O top 5 da semana, o vídeo me surpreendeu com 5 itens aí. A gente trouxe então aqui uma série, um livro, que eu acho muito bacana, um filme, na verdade 2 filmes, né? E um aplicativo que eu considero aí dos mais interessantes que surgiram aí nos últimos anos. Aí. E olha que tem aplicativo interessante, mas eu acho que igual esse aí que eu citei, não sei se tem algum aí que bate. Tem muita coisa bacana, então depois nós acabamos listando apenas um. Espero que vocês tenham gostado aí desse Me Surpreendeu aí. E se você quiser deixar aí, se você quiser deixar suas anotações e suas impressões nos comentários, fica à vontade, é sempre muito legal, muito importante aqui para o canal. Eu agradeço a atenção, agradeço o carinho de todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.